Bom dia, Mauro. Pois é, eu estava pensando nisso hoje cedo, como a gente se tornou amigos, né? E foi um presente, assim, de conhecer. E a Rebeca também, que já tive aqui dividindo bancada com ela, e deixar um bom dia para a Ana também. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui hoje. Bem-vinda, Maíra. Maíra, a gente queria. Vamos falar depois sobre a Argentina, a gente quer uma opiniãozinha sua, porque o pacote do Milei mexe até com o processo eleitoral argentino, vamos falar sobre isso. Mas antes, falar de 2024. Dá um clima assim de confiança e medo em relação a 2024, né? Do quantos prefeitos e vereadores o Centrão vai poder fazer, a influência das emendas parlamentares. Né? Tem gente achando que também o PT vai aumentar, mais preocupação nas capitais. Mas a gente não queria conversar contigo sobre a questão política propriamente dita, política partidária, mas sobre como é que está a armação institucional legal para 2024. Tem diferenças em relação às eleições anteriores? Quais são as novidades e quais são as linhas força do processo eleitoral? Olha, assim, eu acho que as próximas eleições, né, as eleições municipais, elas continuam muito polarizadas ainda e serão uma prévia aí para as eleições gerais. Por incrível que pareça, pela primeira vez, talvez até por esse tumulto, né, político e etc., pela primeira vez a gente está passando por uma eleição municipal, vai passar por uma eleição municipal que não teve uma reforma, uma mini reforma eleitoral. Até então a gente sempre brincava, nós advogados e advogadas atuantes na área, que não tem uma única eleição em que não acontece algum tipo de alteração legislativa para ditar regra de propaganda, regra de debate, desincompatibilização menos, mas regras, né, que iam mudando ali a cada corrida eleitoral. Desta vez, nós não tivemos nenhuma alteração legislativa aprovada a tempo que pudesse aí mudar as regras para as eleições municipais. Isso não quer dizer... A grande novidade é que não tem novidade, então, é isso? Isso não quer dizer que não tem novidade para as eleições municipais de 2020, porque para 2022 nós tivemos alterações de algumas regras legislativas, né? O que acontece? Pela primeira vez, então, embora nós não tenhamos aí uma mini reforma, mas pela primeira vez nas eleições municipais, a gente tem a vigência da Lei de Combate à Violência Política de Gênero, né, que é uma legislação aprovada em 2021, então que não alcançou 2020. A gente teve uma alteração também no que diz respeito ao número de vagas, né, que os partidos podem lançar, o número de concorrentes para as vagas na disputa. Então, era antigamente 150% das vagas na disputa, hoje é 100% mais um. Então, do número de cadeiras na Câmara Municipal, os partidos eles podem lançar. Se a Câmara tem 10 cadeiras, como é o caso de Tapira, por exemplo, os partidos podem lançar 11 concorrentes, e aí fazendo também aquela regra que sempre valeu, essa sim, no que diz respeito à reserva de cotas de candidaturas para determinado gênero. Então, essas duas alterações, e agora também a possibilidade de receber doações via Pix, desde que a chave do doador seja via CPF. Então, essas são as alterações, assim, mais significativas, que não estiveram valendo para 2020 e vão valer agora para 2024. E também a última, que eu acho que é fundamental, que eu estava me esquecendo, que eu acho que vai ser a grande tônica das próximas eleições, o combate à desinformação, que também virou crime eleitoral no período eleitoral. Eu acho que esse é o grande desafio, o combate à desinformação, não só no que diz respeito na disputa entre os candidatos e candidatas, né? A gente sabe que tem uma chuva de fake news ali no que diz respeito aos concorrentes, mas especialmente ainda uma sequela aí da era Bolsonaro no ataque às próprias instituições, ao processo eleitoral, da confiabilidade da justiça eleitoral. Então, eu acho que os desafios mesmo serão esses, assim, a questão da violência política de gênero, que é essa misoginia que vem escalando aí o Brasil todo, e também o combate à desinformação. Isso fica como um ponto de atenção aí para todos nós que atuamos e também para as instituições que acompanham o processo eleitoral. Maíra, pegando o seu gancho aí sobre a questão das mulheres, nas últimas eleições de 2020, de todos os vereadores e vereadoras eleitos no Brasil, apenas 16% foram mulheres, né? E de todos os prefeitos e prefeitas, apenas 12% mulheres. Não foi aprovada a mini reforma eleitoral agora em outubro, né? Ela não passou.
Agora, a PEC da anistia, sim, que tinha alguma alteração ali das regras. Eu queria que você explicasse para a gente se tem alguma alteração substantiva das regras, comparando 2020 com 2024, e como você acha que pode ser vencida essa barreira da subrepresentação feminina nas eleições municipais? Ana, assim, o aumento de candidaturas, né, de mulheres eleitas, melhor dizendo, vem sendo a passos de tartaruga justamente por conta do sistema, que ele é feito para manter no poder, infelizmente, aquele padrão de candidato eleito, que é um homem branco, heterossexual detentor de capital, etc. Por vezes ali tendo uma herança, né, quase que familiar ainda, dessa esfera de poder. A gente teve, de 2009 para cá, algumas conquistas importantes que fez esse incremento, esse aumento de participação feminina dentro desses espaços. A primeira é a obrigatoriedade de você lançar, não só reservar nas cotas de candidatura, mas também lançar no mínimo 30% de candidatas mulheres. Só que isso não era suficiente, e em 2018 que isso aumenta, que é a regra agora, que está na Constituição, mas que também tentam mexer. Eu falo que é sempre uma corrida cheia de avanços e muitos retrocessos, porque quando em 2018 a gente conseguiu que não só as mulheres tivessem cota de candidatura, mas tivessem incentivo para concorrer às eleições, o que são esses incentivos fundamentais? Exatamente, dinheiro, investimento financeiro e aparição, visibilidade, tempo de propaganda eleitoral gratuita. Isso é obrigatório em 2018, aumenta substancialmente nas eleições gerais, o aumento é de 50%, então de 10% no Congresso passa para 15%, e nas câmaras municipais, já na eleição subsequente, de 13% para 16%. Bom, isso virou garantia constitucional. O quê? O mesmo percentual de candidaturas registradas para as mulheres tem que ser feito repasse de fundo especial de financiamento de campanha e tem que ser feita a garantia de aparição no tempo de propaganda eleitoral gratuita, ou seja, rádio e TV. E também no que diz respeito às candidaturas raciais, né? Que também foi uma inovação extremamente importante para a gente começar a colocar esses grupos que são tidos como minorizados, mas que na realidade são a maior parte da população, dentro das mesas de tomada de decisão. Então, existe essa obrigatoriedade, ela se mantém agora para 24. A reforma que visava fazer reservas de cadeiras, que eu sou uma franca defensora das reservas de cadeiras, porque senão a gente não vai conseguir garantir o mínimo de paridade, não passou. Mas o que eles estavam propondo também é um percentual muito baixo, que eu acho que a gente vai chegar, começava com 18%, que a gente deve chegar nessas próximas eleições. Qual que é a grande questão, a grande sacada das reservas de cadeira, que talvez fosse viável, né? A gente negociar esse percentual, é tão horrível essa palavra, negociar espaço para quem é a mola propulsora desse país, né? É que a gente ainda tem 900 câmaras municipais, 900 cidades sem nenhuma mulher na vereança. Nenhuma. Então, essa era uma vantagem. A vantagem é essa, porque aí você pelo menos garante pelo menos uma mulher dentro dessas câmaras municipais. Tem quase 1.000 municípios que não tem nenhuma mulher fazendo políticas públicas para as mulheres. Não que isso seja só uma garantia de mulheres, mas é fato que o olhar diferenciado para as questões de gênero, ele é fundamental. Então, a gente mantém essas obrigações de 2020, então imagino que isso vá continuar nessa crescente, mas acho que para além da reserva de cadeiras, a gente precisa começar também a debater a democracia intrapartidária, sabe? Das mulheres terem espaço também dentro dos partidos políticos, não serem procuradas só às vésperas da campanha, já estou terminando a campanha eleitoral, porque é isso que acontece, elas acabam sendo procuradas para cumprir cota. E ninguém consegue fazer, salvo raras exceções, uma campanha substancial. Assim, são 45 dias de campanha, 6 meses antes da eleição, no período que a gente colocar pré-campanha e campanha. Então, eu acho que ponderar esses dois pilares agora também, sabe? Bater na questão da reserva de cadeiras, das mulheres dentro do Congresso, nas assembleias, nas câmaras municipais estarem também ocupando espaços de tomada de decisão, presidências de câmaras, presidências de comissões temáticas importantes, mas fundamentalmente
também ter espaço na tomada de decisão dentro dos partidos políticos. Maíra, eu tenho acompanhado esse tema, tenho muitas amigas que são parlamentares, vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, e o que eu vejo é o seguinte, queria que você desse para nós um retrato do que está acontecendo, vamos dizer assim, no chão da fábrica, porque tem várias delas que pensam em largar a política, porque diz que a violência é um negócio de gênero, né, política, é tão absurda, se são, inclusive, se são mulheres negras, pior ainda, não é tão absurda, que muitas mulheres falam, não dá, entendeu? Não dá. Né? A pressão é muito grande, o processo de intimidação é permanente. Eu queria que você desse para nós um retrato de qual é a situação real no chão da fábrica, do que essas mulheres parlamentares, especialmente, têm sofrido. A situação é a pior possível. Eu uso dizer que eu acho que eu nunca vi tantas parlamentares ou mulheres na esfera pública sofrerem tantas violências. Eu tenho dito, inclusive, Mauro, que se é difícil entrar na política, está sendo mais difícil para essas mulheres permanecerem na política, assim, sem dúvida nenhuma. A corrida eleitoral ela é desigual, elas rompem muitas barreiras para conseguirem se consagrar eleitas, e a hora que elas chegam nesse espaço, elas sofrem todo tipo de violência. E aí a gente está muito acostumado a ver a violência, né, o xingamento, a ameaça, a agressão verbal, física, enfim, todo tipo de misoginia nas redes sociais, mas existe um fenômeno crescente que é não só o apagamento das trajetórias dessas mulheres, as interrupções nas falas, enfim, todo tipo de violência subliminar, mas o fenômeno da lawfare de gênero. A gente viu ao longo desse ano todo parlamentares sendo processadas, tendo ameaça de seus mandatos serem cassados, só sem qualquer fundamento, tendo um processo ético demandado contra elas, né, sem qualquer fundamento, sem qualquer falta ética, exclusivamente para minar essa mulher, minar o mandato dessa mulher, fazer com que ela tenha que passar pelo desgaste de responder esse processo que, por vezes, poderia culminar numa cassação de mandato eletivo, né? E elas acabam, assim, se deteriorando nesse processo, porque é a pressão, é a negociação, é o pedido de voto, sendo que elas não cometeram nenhum tipo de falta. Absolutamente nenhum tipo de falta. Então, você vê um processo que é previsto no regimento interno daquela casa legislativa, que é um procedimento em tese legal, mas utilizado com uma finalidade absolutamente legal, que é eliminar essas mulheres da política. A gente passou aí, nos últimos 6 meses, vendo pelo menos 6 deputadas federais que tinham feito um discurso contundente na questão da demarcação das terras indígenas, né, dos povos originários, em defesa da opinião delas, serem processadas estritamente por estarem exercendo seu mandato. Não estou aqui nem falando de liberdade de expressão, porque essas têm, inclusive, imunidade parlamentar, e não estavam extrapolando nem a imunidade parlamentar, e tampouco a liberdade de expressão. Elas estavam fazendo defesa dos seus votos, defesa das manifestações de algo que elas utilizaram, inclusive, como moto de campanha. Eu tive deputada indígena fazendo a defesa do seu ponto de vista, sendo processada exatamente por isso, e sofreu meses a fio com esse fantasma de eventual cassação. Então, esse fenômeno da lawfare de gênero, essa violência sofisticada, essa violência subliminar, o uso deturpado de um procedimento que tem previsão, é mais um exemplo do quão difícil é para essas mulheres permanecerem. Eu tenho deputadas que falam, Rebeca, Ana, Mauro, que para elas fazerem a manifestação na tribuna da Câmara Federal, é difícil conseguir chegar, porque por vezes tem uma muralha de homens que não dá espaço para elas passarem para poder fazer suas manifestações. Então você tem todo tipo de violência que essas mulheres estão sofrendo. Manuela é um exemplo clássico de toda a violência, Manuela Dávila, que ela sofreu, a filha dela, que transpôs para a própria filha, sendo fotografada ali na escola. Então, assim, a gente precisa trazer essa discussão. Acho que o Ministério da Mulher está fazendo um trabalho fundamental no combate à misoginia, e a gente precisa trazer essa discussão para a sociedade brasileira como um todo,
né? As mulheres são a maior parte da população brasileira, elas não podem ficar alijadas das tomadas de decisão desse país. Não, é fundamental isso que vocês trazem, né, Maíra? A gente aqui mesmo na Fórum já trouxe diversos desses parlamentares para falarem sobre isso. Uma das mais recentes foi a entrevista com a Maria Tereza Capra, que teve seu mandato cassado por denunciar, né, uma atividade nazista, uma apologia ao nazismo que estava acontecendo. Ela foi perseguida justamente por conta disso. Falou, né, sobre como o psicológico dela ficou abalado, como ela teve que sair da região onde ela morava justamente por isso. E isso que você traz para a gente é o que eu tenho visto, as mulheres realmente abandonando a disputa política por conta dessa perseguição. Eu moro em São Paulo, no município que não faz parte, né, Grande São Paulo, Taboão da Serra, e o que eu tenho visto já em relação às candidaturas para o ano que vem é majoritariamente homens brancos, homens mais velhos, que sempre ocuparam a política municipal aqui, enquanto as mulheres estão cada vez mais saindo e deixando a disputa. É muito complicado. E aí, lembrando nessa questão da misoginia, a gente trouxe essa notícia aqui há um tempo que o Ministério das Mulheres está investindo em pesquisa justamente para avaliar esses discursos misóginos que ganham muito dinheiro nas redes sociais a partir de produção audiovisual. Então, é importante mesmo esse debate que a gente traz aqui. Legal. Pode ir, Mal. Ana? Pensei que Mauro ia entrar com a pergunta da Argentina, que a gente estava aqui combinando. Vamos. Eu acho que pode, né? Eu também estou curiosa pela visão da Maíra sobre a Argentina. Trazer, inclusive, uma deputada argentina, Miriam Bregman, ontem dizendo isso, né? Com a lei ônibus, os partidos políticos vão poder financiar suas campanhas, o que não podia até agora, com aquilo que acabou no Brasil aqui, com o dinheiro das empresas. Né? Aportes privados milionários sem limite algum. Não, é a selvageria completa. E, ao mesmo tempo, o projeto do Milei acaba com a publicidade gratuita em rádio e TV. Os partidos... Então, vocês imaginam quem que os milionários vão financiar? E aí, com esse financiamento, só eles poderão ir para a rádio e TV. Poderão fazer campanha somente os eleitos no poder econômico. Maíra, o que está acontecendo na Argentina? É um esvaziamento completo de garantias mínimas da disputa eleitoral. Basicamente, a Argentina, assim, ela vai ruir muito em breve, porque se você afrouxa desta maneira a legislação, né, que garante o mínimo, por que a gente precisa ter limite? Primeiro, por que a gente precisa ter no Brasil? Você tem a possibilidade de você ter financiamento privado de campanha, mas tem regras muito claras, tem limite para você financiar e não pode ser feito por pessoa jurídica. Eu, enquanto meu CPF, eu posso doar para determinada candidatura no limite de até 10% do que eu declarei de imposto de renda no ano anterior. Por que a gente tem limite de gastos? Para que os mais ricos não sejam eleitos com seu próprio dinheiro, os mais ricos não financiem aqueles que vão estar a serviço ali do que é importante para o mercado, para si, etc. Né? Então, quando você tem um elastecimento dessas regras, que são a base da democracia, né, dos concorrentes terem um mínimo de condições iguais para poderem chegar no poder e aí ditar, né, os rumos daquele país, você está esvaziando por completo a atividade democrática. Então, assim, acho que a Argentina vai passar por períodos extremamente difíceis. Nós passamos com Bolsonaro, nós passamos a era das trevas com Bolsonaro, conseguimos sair disso, mas me parece que Milei é um tanto quanto mais maluco, com perdão da palavra, do que Bolsonaro era. Então, a gente os argentinos, na realidade, devem enfrentar aí uma crise institucional e democrática gigantesca pelos próximos anos. Gigantesca. Por esse novo pacote dele, uma reunião de 3 pessoas já precisa ter autorização 48 horas antes. Eles estão criminalizando qualquer tipo de associação política com áreas totalmente de ditadura. Né? Mas eu queria perguntar para a Maíra. Posso, Mauro, aqui? Como é que está a nossa divisão de tempo aí? Rapidinho. Oi, claro, poxa, super pode, manda ver, temos tempo. Maíra, uma advogada muito querida, que por acaso eu a conheço muito aqui de Brasília, a Vera Lúcia Santana Araújo, foi nomeada para o TSE.
eu vi até que você colocou lá no seu Twitter e tudo, comemorou. O que você acha desse debate todo sobre mulheres negras nos tribunais e esse passo do presidente Lula ao nomeá-la para o TSE? Ela teve aqui, viu, Maíra, recentemente. A gente tem entrevistado no atrás, Fórum 11h30 também. Vera veio aqui, né? Naquele contexto, ela era uma das sugeridas pelo movimento negro para o STF, né? Bom, eu acho que esse debate ele é fundamental, né? As mulheres negras elas precisam estar nas cadeiras do judiciário brasileiro. A gente tem poucas mulheres brancas, a gente tem menos ainda mulheres negras. Eu adoro a Verinha, assim, até é uma forma carinhosa de chamá-la, porque ela também é minha amiga. Tenho certeza que ela vai fazer um trabalho maravilhoso dentro do TSE. A Edilene Lobo, que já tinha também uma mulher negra, que foi a primeira mulher negra nomeada ao TSE, também é uma grandíssima amiga, uma grande jurista, uma professora, advogada também muito competente. Então, essa dupla, assim, vai trazer muitas alegrias e decisões importantíssimas e substanciais, eu não tenho dúvida para nós da comunidade jurídica. Mas eu confesso que ainda fico chateada por não termos uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Gosto muito. Não puxei esse tema justamente por isso. Não puxei esse tema justamente por isso. É uma questão de pertencimento e de direito, né? Mais do que isso, é uma dívida histórica que o Brasil tem com a população negra. Então, assim, a gente precisa não ter uma mulher negra, a gente precisa ter várias mulheres. Os espaços de poder do Brasil, eles precisam conter a diversidade, senão, o que eu sempre falo, a gente não pode falar que está numa democracia muito diferente da Argentina, que está se deteriorando, mas a gente não pode falar que está numa democracia real se nós não temos igualdade de gênero e raça dentro do poder legislativo, do executivo e do próprio judiciário, né? Então, eu comemoro muito a nomeação da Verinha, mas fico aqui também na trincheira pedindo uma ministra negra em breve, já deveria ter sido, mas em breve aí no Supremo Tribunal Federal. Esse debate é urgente e muito, muito, muito necessário. Uma última questão, Maíra, eu queria uma apreciação sua sobre esses 4,9 bilhões de financiamento público aprovado no orçamento da União para a eleição municipal. A gente falou da tendência argentina, né, que é o financiamento privado passar a prevalecer. Primeiro, você acha que o financiamento público, ou seja, o dinheiro seu, da Ana, da Rebeca, meu, do Luiz, da Aglaé, do Antônio, do Farol Moraes, deve financiar as campanhas eleitorais? Elas devem ser financiadas por financiamento público, primeiro. E segundo, uma consideração sua sobre o valor. Teve muita gente que achou exagerado, o governo mandou uma proposta de 900 milhões, e aí ficou os 900 milhões do governo, mas juntaram mais 4 bi 900 a verba desse ano. Mauro, o financiamento, a gente fala que esse fundo é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como FEFEC, né? Atualmente é necessário, porque nós tivemos tanta diminuição das regras, as nossas regras, antigamente a pessoa jurídica poderia doar para as campanhas eleitorais. Talvez não fosse necessário retirar essa doação de PJ, mas modular ou então aprimorar essa possibilidade de doação de pessoa jurídica e aí ter uma fiscalização adequada, mais transparente, etc., também com limites e tudo mais. Mas por que o financiamento, e aí isso cai e entra aí a questão do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para o dinheiro público vir aí para a corrida eleitoral, para financiar as corridas eleitorais? Eu sou uma defensora do sistema público de financiamento, porque senão muitas candidaturas não teriam acesso a investimento. Tem uma pesquisa da FGV, que ela faz todos os marcadores de gênero e raça. E as mulheres pretas são as que menos recebem recursos privados dos doadores que podem doar, das pessoas físicas. Então, o recurso público, ele vem e ele é fundamental, e agora com a legislação específica, porque antes ele veio, mas não tinha esse marcador, para direcionar também para as candidaturas raciais, ele é fundamental para tentar democratizar essa corrida eleitoral. A gente não pode ser ingênuo de achar que sem investimento você consegue consagrar alguém eleito. Você precisa de recurso financeiro para ter campanha na rua, para ter propaganda, enfim, para chegar ali a sua plataforma ao eleitor ou à eleitora.
Então, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele vem para tentar democratizar essa corrida eleitoral, né? Financiar aí todas as vertentes da corrida eleitoral. Talvez o valor esteja um pouco inapropriado. De 4 bilhões que foi da última eleição, foi isso mesmo. O governo mandou 900 milhões, eles somaram os 4 bilhões anteriores e passou agora, dia 22, na última sexta-feira, os 4,9 bi. Isso tem uma regra, que é uma regra muito específica, assim, para você fazer a divisão, todos os partidos recebem um percentual, depois isso é aumentado com base no número de cadeiras que você tem no Congresso Nacional, e dentro dessa distribuição, você tem que, obrigatoriamente, os partidos fazerem a divisão para tanto as candidaturas femininas quanto as candidaturas raciais, na proporção dos seus registros. Então, isso é uma ferramenta importante de incremento dessas candidaturas na corrida eleitoral. Então, como hoje funciona o nosso sistema de financiamento eleitoral, eu sou uma defensora do financiamento público, ainda que não seja uma defensora desse patamar bilionário que a gente está vendo aí de tempos em tempos o Congresso colocar. Mas ele ainda é fundamental nesse tipo de modulação aí de investimento nas campanhas eleitorais. Legal. Valeu. Maíra Réquia. 2024 tem eleição, quer dizer que tem muita Maíra Réquia aqui para vir conversar com a gente ao longo do ano. Vai ser uma alegria para nós, Maíra. Obrigado, bom entrada de ano para você, teu marido. Obrigada, gente. Um beijo para vocês, é uma honra, é sempre uma alegria. Me sinto entre amigos e amigas aqui, viu? Muito, muito obrigada. Feliz ano novo para todo mundo e que 2024 venha aí com mais diversidade dentro dessas esferas de poder. Um beijo para vocês, viu? Bom dia. Beijo, Maíra. Tchau, tchau. Bom dia.